Não é uma ironia fascinante da história que, muitas vezes, nem sempre, mas frequentemente, os personagens históricos que têm o título de O Grande em seus nomes são realmente grandes apenas para um número muito seleto de pessoas. Foi assim para Constantino, o supostamente grande, que eu já analisei neste vídeo aqui. E certamente também é assim para outro piedoso imperador cristão, que sempre será lembrado por suas realizações em quase restaurar a extensão do Império Romano, nomeadamente o famoso imperador Justiniano. Não se preocupe, Teodósio, você é o próximo. Agora, por que eu ousaria chamar Justiniano de não grande? Bem, amigos da história romana tardia, vamos descobrir. Justiniano nasceu como Petrus Sabatius no ano 482 d.C. Portanto, muito pouco tempo após a queda do Império Romano do Ocidente. Claro, os espectadores deste canal sabem que essa queda não foi tanto uma queda, mas uma transformação do domínio imperial romano para o domínio dos reis germânicos. No entanto, todas as instituições romanas ainda estavam completamente intactas na Itália daquela época. O Senado ainda se reunia em Roma. Um praefectus urbis ainda reparava os monumentos da cidade eterna, a rede de estradas romanas ainda estava em uso. E para um viajante do tempo, a Itália daquela época pareceria como era algumas décadas antes, no tempo dos últimos imperadores romanos do Ocidente. Petrus Sabatius ascendeu ao trono do Império Romano em 527 e viria a ser conhecido como o Imperador Justiniano. Não sabemos exatamente quando, mas em algum momento o imperador concebeu a grande ambição de restaurar a extensão anterior do Império Romano, reconquistando as províncias ocidentais que agora eram vistas como perdidas para os bárbaros. Claro, os propagandistas do imperador, como Marcelino Comus, agora começaram a pintar o quadro de como o Império Romano do Ocidente caiu. E, fascinantemente, é exatamente durante esse tempo que a história da queda do Império do Ocidente em 476 d.C. foi concebida. Eu falei em grande detalhe sobre a invenção da queda neste vídeo aqui. Mas antes que ele pudesse começar seu grande plano, veríamos impressionantemente já no ano 529 que Justiniano seria ótimo para alguns, mas não tanto para outros. Nesse ano, ele retirou o financiamento da milenária instituição de conhecimento e aprendizado, a famosa Academia Neoplatônica de Atenas. Embora o estado e as circunstâncias sejam disputados entre os estudiosos, mesmo assim, deve haver algum grão de verdade aqui, porque Atenas perdeu sua importância para os pagãos depois desse tempo, enquanto Alexandria ainda durou um pouco mais. Por decreto imperial também foi negado aos pagãos o acesso ao cargo público. Mas Justiniano, em algum momento de seu reinado, também ordenou uma perseguição aos helenos sobreviventes, acompanhada pela queima de livros, imagens e estátuas pagãs em Constantinopla. Quanto conhecimento e arte da antiguidade foram destruídos nessas perseguições, não pode ser reconstruído, mas certamente foi bastante. Os antigos templos na Acrópole de Constantinopla já eram naquela época apenas uma casca estéril, coberta de videiras, desolada e vazia. Muitos neoplatonistas, que eram todos pagãos, fugiram dessas perseguições e alguns até buscaram asilo no tribunal dos reis persas. Tal era o caráter de Justiniano justo, mas apenas para seus súditos cristãos. Em 532, então, apenas 5 anos após o início de seu reinado, as facções de corrida no hipódromo de Constantinopla se uniram contra o imperador em rebelião, que ficou conhecida como os distúrbios de Nica-Nica, representando vitória. A causa disso pode ter sido seus conselheiros e oficiais realmente impopulares, que eram conhecidos por serem bastante duros com o povo comum em Constantinopla. Os manifestantes forçaram Justiniano a demitir seus ministros, e queriam substituir o imperador por outro de sua preferência. E Justiniano quase teria fugido da cidade, se não fosse pela intervenção de sua esposa Teodora. Ela se recusou a sair, e então Justiniano ordenou a brutal repressão aos distúrbios. O general Belisário e Mundus foram encarregados da ingrata tarefa e, no processo, impressionantes 30.000 habitantes de Constantinopla foram mortos. Nesse processo, grandes partes da cidade foram queimadas até o chão. Por exemplo, sabemos que a antiga casa do Senado no Augustaion foi destruída,
assim como os banhos de Tsoishippos. Provavelmente vários outros edifícios foram consumidos pelo fogo. Assim, a face da cidade mudaria muito após esse evento. Mas o assassinato de 30.000 civis foi realmente uma ação abominável, na qual o lado maligno de Justiniano foi exibido espetacularmente. E por favor, curta este vídeo e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era dos últimos impérios romanos do Ocidente e início do Oriente. Por favor, considere apoiar nosso trabalho no Patreon ou se associando ao YouTube, pois a sustentabilidade do canal depende do seu apoio. E temos um novo membro restitutor Orbis, Bob Guarda. Muito obrigado, Bob, por apoiar este canal de maneira tão generosa. Também temos um novo membro César a saber, Roberto Lindsay. Muito obrigado, Robert, pelo seu incrível apoio. E claro, agradeço a cada um de vocês que está apoiando este canal de qualquer forma. O próprio Majoriano provavelmente estaria orgulhoso. Gratias tibiago, amici. Então, após essa horrenda ação, Justiniano começou a colocar seu plano em movimento para reconquistar as províncias romanas ocidentais perdidas. Felizmente, ele tinha um dos melhores generais da história da humanidade, Flávio Belisário. E inicialmente tudo correu bem. Em 534, apenas 2 anos após os distúrbios de Nica, o reino vândalo foi completamente derrotado por Belisários, com uma força ridiculamente pequena, de apenas 17.000 homens. Tal era o gênio militar de Belisários que ele poderia realizar tal façanha que parecia impossível. O próximo alvo, então, era o reino austro-gótico. E novamente seria Belisários quem teria que realizar essa tarefa ainda mais difícil enquanto o imperador estava sentado em seu aconchegante palácio em Constantinopla. Mas desta vez, Belisários recebeu ainda menos homens, apenas cerca de 10.000 no total, para superar um reino inteiro. E além disso, um que era significativamente mais forte que o reino vândalo. E novamente veríamos como Justiniano tomaria algumas decisões realmente não muito boas nessa guerra. Parece que ele sempre estava com ciúmes ou ressentido de Belisário e sempre lhe dava muito pouco apoio e soldados. Para piorar as coisas, no meio da campanha, em 538, Justiniano enviou outro general, Narses, para a Itália. Isso prolongou desnecessariamente a guerra, porque Narses e Belisário não se davam bem, o que resultou em um impasse. E como resultado direto, Mediolanum foi completamente destruída por uma força de invasão burgúndia em 539, arrasando completamente a cidade até o chão e matando a maioria de seus habitantes. Após perceber seu erro, Justiniano chamou Narses de volta para que Belisário pudesse, finalmente, através de um ardil genial, subjugar o reino austro-gótico em 540. Os austrogodos, em seu desespero total, ofereceram a Belisário a chance de se tornar um novo imperador romano do Ocidente. Ele fingiu aceitar o título e entrou em Ravenna, mas depois revelou que tinha sido apenas um truque para ganhar entrada na capital dos austrogodos. Mas Justiniano, ao ouvir isso, ficou, é claro, ainda mais ciumento e desconfiado. E chamou Belisário de volta da Itália, deixando-o lutar na fronteira oriental contra os persas. Esta foi, na minha opinião, uma das piores decisões de Justiniano. Como consequência direta, com Belisário fora da Itália, o novo rei austro-gótico Totila recuperaria o controle de grande parte da Itália nos próximos anos. Isso não teria acontecido se ele tivesse deixado Belisário fortalecer o domínio romano oriental na península italiana recém-conquistada. Assim, a guerra continuou por mais de 10 anos e Belisário foi novamente enviado para a Itália, mas desta vez ele recebeu ainda menos homens do imperador ciumento, que aparentemente sempre o tratou desfavoravelmente. No entanto, surpreendentemente, Belisário sempre permaneceu leal ao imperador. Apenas em meados dos anos 550, Narses pôde então terminar o que Belisário havia começado. E claro, Justiniano imediatamente deu a Narses muito mais soldados do que Belisário jamais havia recebido, dando credibilidade à teoria de que ele deliberadamente desfavoreceu Belisário. Mas apesar dos esforços de Narses, o dano já havia sido feito. Em 562, quando todas as fortalezas inimigas na Itália foram superadas, a península italiana estava em ruínas. Tudo o que havia restado do antigo Império Romano do Ocidente havia sido destruído.
Cidades inteiras foram devastadas, a Campânia transformada em um deserto infestado de pragas, os aquedutos romanos, quase todos destruídos, as instituições romanas, desaparecidas, o Senado e os antigos escritórios do Estado romano, quase desaparecidos. Justiniano, ao administrar tão horrivelmente mal Belisário, um dos maiores generais de todos os tempos, foi diretamente responsável pela destruição da Itália e tudo que restava da glória de Roma no Ocidente. Belisário era uma super-arma de um homem só, e o supostamente grande Justiniano não apoiou Belisário como ele teria precisado para uma vitória rápida e limpa. Assim, Justiniano, que se dizia ter restaurado a glória de Roma, na verdade foi quem destruiu sua glória. Como consequência direta, após as guerras góticas, a Idade das Trevas começaria na Itália. Além disso, Justiniano havia sobrecarregado as forças do Império ao lutar guerras em todas as frentes ao mesmo tempo. Claro, o evento climático de 536 e a praga de 541 e anos seguintes também tiveram grande culpa. Mas se os esforços de guerra tivessem sido melhor gerenciados, os territórios recém-conquistados poderiam ter sido mantidos e a Itália talvez até reconstruída. Mas como estava, esses territórios recém-conquistados não durariam muito. Grandes partes da Itália já haviam sido perdidas para os lombardos após 568. Os eslavos invadiram os Balcãs apenas algumas décadas depois, e algumas décadas adicionais depois, a República Árabe do Egito e o Levante foram perdidos. Agora, certamente não podemos culpar totalmente Justiniano por isso, já que a Guerra Romano-Sassaniana foi a principal responsável por esse desastre. E admito, estou usando uma retrospectiva injusta. Mas para mim, o maior erro de Justiniano, além de suas políticas antipagãs e a brutal repressão a revoltas, foi que ele sobrecarregou as forças do Império e sua incrível má gestão de Belisário, a super-arma de um homem só, que levou diretamente à destruição da Itália. Para mim, portanto, Justiniano, embora em alguns aspectos tenha sido realmente grande, em outros ele falhou em cumprir sua promessa final de restaurar o Império Romano. E de fato, suas ações levariam mais tarde a um desenrolar ainda mais rápido do Império Romano. E Patrício, um dos nossos novos apoiadores da Alma Invictus, tem uma pergunta. Como um apoiador de alto escalão deste canal, você pode fazer perguntas que tentarei responder da melhor maneira possível nos vídeos. A pergunta dele está relacionada à educação no Império Romano. Como era a educação ao longo da história romana? Como o conhecimento era armazenado, criado ou copiado? Como eram selecionados os pensadores romanos? Onde os pensadores pensariam? Bem, Patrício, alguém poderia pensar que um império tão organizado, vasto e altamente desenvolvido como o Império Romano tinha excelentes instituições de educação. Mas, na verdade, nem a República Romana nem o Império Romano em qualquer estágio tiveram uma forma de educação elementar patrocinada pelo Estado. Roma não exigia legalmente que seu povo fosse educado, mas apesar disso, as crianças das famílias mais ricas recebiam sua educação inicial de tutores particulares. Se alguém fosse mais pobre, tinha que enviar seus filhos para um ludus literários. Não havia prédios escolares dedicados, mas o ludus literários poderia ser montado em qualquer lugar, em uma loja, uma residência particular ou até mesmo na rua. Além disso, deve-se notar que o sistema ludus se aplicava apenas a AOS meninos, pois as meninas eram ensinadas desde cedo sobre como se tornarem futuras donas de casa. Entre os 9 e 12 anos, os meninos então seriam ensinados por um gramáticos que, como o nome indica, tinha um forte foco em habilidades linguísticas. A etapa final, então, era o estudo da retórica. Mas as grandes instituições de aprendizado estavam ao longo da história do Império Romano no Oriente. Alexandria sempre foi um celeiro para pensadores de todos os tipos, de filósofos a matemáticos a engenheiros. O museu em Alexandria atrairia os maiores pensadores por centenas de anos. A Academia de Atenas também era uma instituição que existia desde os dias de Platão. A filosofia era distintamente grega, e como tal, todas as instituições podiam ser encontradas no Império Oriental. Atenas, Alexandria, Antioquia, Cesareia. Os romanos focaram mais em lei e retórica. Mas aqui também, ao contrário dos gregos que fundaram instituições como a Academia ou o Museion como centros de aprendizado,
os romanos preferiam tutores particulares. Então, podemos dizer que os grandes centros para pensadores estavam em Atenas ou Alexandria, as grandes cidades do Império Oriental, com suas antigas instituições gregas. E o conhecimento era principalmente armazenado em pergaminhos de papiro ou pergaminho, que, claro, tinham que ser copiados manualmente e podiam ser armazenados por longos períodos de tempo. Embora o papiro fosse mais adequado para climas secos, assim, os pergaminhos de pergaminho feitos de peles de animais eram mais populares nos climas mais frios e úmidos das partes do norte do Império Romano. E se você estiver interessado em aprender mais sobre as guerras góticas e como Belisarius conseguiu realizar essas façanhas impressionantes, você pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Mas se você estiver mais interessado no que as guerras góticas fizeram à cidade de Roma, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias amici imperi Romani e benevalete.